Olá a todos, abençoados e abençoadas, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho da Graça. Eu gostaria de trazer como tema para hoje um estudo que eu acredito ser de grande importância. Eu quero dar a esse estudo o título de Buscando de todo o coração, ok? Essa ideia de fazer esse estudo veio depois que eu perguntei para um amigo se ele estava frequentando alguma reunião num templo evangélico. Ele respondeu que ele não estava buscando a Deus. Perguntei se ele estava frequentando alguma reunião num templo evangélico. Ele falou que não estava buscando a Deus e precisava buscar mais a Deus. Então a pergunta é: o que é buscar a Deus de todo o coração? Vamos a um local nas Escrituras Sagradas. Eu acredito ser um local, um território perigoso, porque infelizmente as pessoas, quando entram em algum texto no Antigo Testamento, elas não querem sair mais, porque vem as histórias, vem a trilha que tem o Antigo Testamento. Realmente é muito rico em histórias. Porém, a gente sabe que a graça não estava presente ali. Mas, como o nosso apóstolo ensinou, isso é um local obscuro, um território perigoso. Eu não estou aqui para defender uma ideologia, eu estou aqui para defender a verdade. E o que nós sabemos da verdade é que ela liberta. O próprio Cristo, nos dias da sua carne, ele disse isso. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, que diz assim: Então dali buscarás o Senhor teu Deus, e acharás quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso é um texto antigo, no Antigo Testamento, ainda na Torá. Veja que existe uma pitada de carne nesse texto, porque ele fala da alma. E nós sabemos que a alma, ela só existe quando a carne é considerada, quando consideramos a carne. Agora vamos ver um texto que fala do futuro, onde não seria mais considerada a carne, mas exclusivamente o espírito. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre-se, a resposta do meu amigo foi: eu preciso buscar mais. Mas ele estava falando de uma busca a Deus em um lugar físico. Agora vamos à história, vamos ver o que Cristo, nos dias da sua carne, disse a respeito deste mesmo assunto. No livro histórico de João, no capítulo 4, no verso 23, Jesus ele disse assim, Jesus de Nazaré: Mas a hora vem, e é agora, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim
o adore. Então, Cristo aqui, ele falou com a ótica da lei. Ele não fala com a ótica da graça, porque a graça ainda não tinha sido estabelecida. A graça ainda não tinha estabelecida. Então ele diz assim, mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores. Nós sabemos que a adoração, ela compromete a utilização da carne, porque a adoração, ela era feita com o corpo, não era feita com o espírito. E até hoje, a adoração não é feita com o espírito, é feito o corpo. Vamos levantar as mãos, vamos ficar de pé. Esse é o contexto da adoração nas igrejas, nas chamadas igrejas evangélicas. Então, por quê? Eu acredito que o louvor, ele é muito mais profundo. Porque o louvor é você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele conquistou para você. Você é como se você tivesse ganhado uma batalha sem entrar na guerra, pela graça. Então foi Deus que conquistou isso para nós. Ele nos trasladou para o reino do seu amado Filho. Então, nesse reino, o apóstolo Paulo lhe diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Olha, veja bem aqui, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em Cristo. No mesmo capítulo, no verso 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, não para adoração, para o louvor da sua glória, aonde não existe o comprometimento do corpo. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. No verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Então, nós vemos que o louvor, ele é muito mais eficaz, muito mais forte do que a adoração. Infelizmente, os nossos amados e queridos que propagam esse ministério de adoração, eles não conseguem entender nem perceber isso. Agora vamos lá. O que Jesus falou? Em espírito e em verdade, isto é, de todo o coração. Sabemos que o espírito, a mente e o coração são sinônimos. Então, buscar a Deus de todo o coração é o quê? É trazer o conhecimento de Deus às nossas mentes. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, para o reino do Filho do seu amor. Então, está mais do que claro que isso não é uma ação da minha competência, nem da sua, pois quem fez a obra foi Deus. Independente da nossa vontade, mas o grande problema é que nós temos carne e muitos não sabem que a carne é uma entidade, é um inimigo. Eu não estou dizendo que você não possa ir se reunir com algumas pessoas
A minha intenção é que você identifique que precisa trazer o reino para a sua mente. Que o reino deve estar na sua mente. Eu sei que isso é muito difícil de entender, porque foi difícil também para mim entender isso. Que eu estava no reino, que eu estava vivendo nos céus. Eu me perguntava, cara, como que eu posso estar vivendo no céu se vejo tanta violência, tanta desigualdade? E a resposta é que o reino só pode ser manifestado através dos lábios. E o único problema não é esse. O outro problema é que são vários mundos existindo simultaneamente. O mundo dos filhos, o mundo dos perdidos estão a existir no mesmo espaço. E o mundo físico. Agora vamos lá. Chegamos a um ponto muito sensível. A premissa é inegavelmente verdadeira. Até aqui conseguimos perceber que precisamos manter a nossa mente alerta na questão do reino de Deus, correto? Beleza. A pergunta que deve estar nas nossas mentes seria: como posso manter a minha mente turbinada com a graça de Deus? E essa é a questão. Como que você pode manter a sua mente turbinada com a graça de Deus? Vamos à orientação do grande apóstolo Paulo. Primeiro, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixe a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximar aquele dia. Então, uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo fala aí que a gente tem que ficar alerta é não deixar nossa congregação. Não é que eu, na minha concepção, o que ele está falando aqui de congregação, verbo, não é uma congregação substantiva, é uma congregação verbo. Eu ir congregar é um verbo, como é costume de alguns. Então, o que acontece? Como que eu posso congregar? Eu posso congregar batendo um papo com um vizinho, eu posso ir congregar trabalhando, transmitindo a mensagem da graça a outra pessoa, a um companheiro de serviço, uma pessoa que trabalhe comigo, discipulando alguém, transmitindo, passando aquilo que eu sei para outra pessoa. É assim. A congregação, não deixe de congregar, não deixe de se ajuntar com alguém para falar sobre boas coisas, para louvar a Deus com a sua boca. Não é adorar com o corpo, é louvar a Deus com a sua boca, transmitir a mensagem. Não deixar de congregar causa em nós, a princípio, a ideia de estar falando da necessidade de se participar de um grande ajuntamento. Mas, como eu já falei, eu acredito que está falando de se juntar a outra, ou seja, uma pessoa mais instruída, talvez ligar para uma pessoa, pô, vamos bater um papo, uma outra pessoa que você conheça, saiba que seja mais instruída que você, para de alguma forma alimentar a sua mente. Podemos ver em outros trechos onde é utilizada a mesma palavra se referindo a uma reunião com uma só pessoa. Mas antes de ver esse verso, vamos parar para pensar. Então, você pode congregar louvando, entendeu? Praticando o Evangelho. O Evangelho não é só para ser ouvido, ele também é para ser praticado, ele é também para ser externado. Mas isso não não como se fosse um ritual, não. Vá exercitando na mente e daqui a pouco você vai estar externando o Evangelho.
entendeu? Mas se você estiver ouvindo e de repente não conseguir de alguma forma externar, não tem problema. É Deus que está nos aperfeiçoando, irmão. Então, 1 Coríntios capítulo 14, no verso 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos os infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Veja, Paulo ele critica aqui o fato da igreja se reunir num grande aglomerado para cultuar. Aqui ele critica essa ação. Porque se você for ver nas cartas de Paulo, abençoado, você vai perceber que as reuniões eram feitas em células, pequenas reuniões em casas. É só você ver, preste atenção nas 14 epístolas de Paulo, no finalzinho. Saudação à igreja que está na casa do fulano de tal, saudação à igreja que está na casa do Bertano, do Ciclano. Então, e aqui nós vemos que Paulo, ele critica a igreja por se reunir num grande aglomerado em um local só. Vamos lá. Atos capítulo 15, verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Já está usando a palavra congregar, que é um verbo, numa reunião, numa assembleia. Eu acredito que a intenção do apóstolo Paulo não seja quebrar um princípio que é muito pouco disseminado na chamada igreja, que seria a autonomia de grupo. Aonde estiver 2 ou 3, ali ele se manifesta. Pouco se fala disso nas igrejas evangélicas, nos grupos, nas células. Autonomia. Cristo deu autonomia para a sua igreja, para se reunir, para abrir qualquer tipo de grupo, entendeu? Aonde fosse pregado o evangelho. O problema é que muitas pessoas hoje têm monopolizado o cristianismo. O cristianismo, ele não pode ser monopolizado. O cristianismo, ele tem a sua autonomia, o verdadeiro cristianismo. Ok, abençoado? Se alguém disser que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, abra um canal, fale de Cristo. Faça uma reunião na sua casa, peça direção a Deus. Entendeu? Deixa Deus fluir no seu coração, deixa isso aí, cara. É autonomia de grupo. Autonomia de grupo é uma coisa que Cristo nos deu. Então, eu poderia dar exemplo de vários outros versículos aqui, onde até o próprio Cristo, ele critica a questão do templo. Ele diz que derrubaria o templo de Jerusalém. Mas, vamos, só para matar nossa curiosidade, para dar mais firmeza ao que eu estou falando, deixa eu abrir aqui em Hebreus. Olha, abençoado, para terminar, eu vou ler esse trecho aqui no livro de Hebreus, que dá muito bem o entender do que é a igreja. Hebreus no capítulo 12, a partir do verso 12. Vamos ler aí. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e o sonido de trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes dava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Agora vem, olha a descrição da igreja. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que é você e eu, e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ok, abençoado? Foi um prazer estar com você até aqui. Que Deus possa continuar iluminando o seu caminho. 24 horas de bênçãos para todos.